Muito bem-vindo ao canal do Gai. Me chamo Thiago Toscano Ferrari e nós vamos dar início a uma nova série aqui da nossa página aqui no YouTube, que é o Ateísmo sob Escrutínio, ao qual vamos realizar alguns exames desse movimento ateísta que é crescente aqui no Brasil e no mundo, né? Ao qual identificamos esses shorts da Elaine em seu canal, em que ela identifica uma passagem do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, e identificamos essa passagem dentro do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título, né, de esse subtópico: escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Nós, como sempre de praxe, vamos partir de um roteiro em que vamos fazer primeiro a análise do texto de Marcos, do capítulo 9, do verso 42 ao 50, depois a análise do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º. Dentro dessa mesma obra, nós vamos analisar o tópico escândalo: se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E, por fim, vamos responder o questionamento, né? A eternidade de uma pena para erros finitos? Vamos ver o que nos apresenta a Elaine. Te ensinaram que Jesus só falava de amor? Então me explica isso aqui, por favor. Em Marcos 9, 43 a 48, Jesus diz que é melhor arrancar a própria mão, pé ou olho do que ser lançado no inferno, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Isso não é uma metáfora bonitinha. Ele está falando de um castigo eterno e consciente. Ou seja, a ideia de um Deus misericordioso não vale para quem não obedece. Que tipo de amor é esse, baseado em tortura infinita? Se um líder religioso dissesse isso hoje, você chamaria de amor ou de ameaça? Então, por que com Jesus seria diferente? Se o amor precisa de medo para funcionar, será que é amor mesmo? Te ensinaram que Jesus só falava? Então ela fala, né, a respeito da passagem do Evangelho de Marcos, ao qual nós fomos na Bíblia de Jerusalém, porém do verso anterior, né, 42 até o 50, para entendermos o contexto. É intitulado O Escândalo. Narra o evangelista: se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que lhe prendessem ao pescoço a mó que os jumentos movem e o atirassem ao mar. E se tua mão te escandalizar, cortai-a. Melhor é entrares mutilado para a vida do que, tendo as duas mãos, ires para a guiena, para o fogo inextinguível. E se teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor é entrardes com um só olho no reino de Deus do que, tendo os dois olhos, seres atirado na guiena, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue. Pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, como retemperá-lo? Tendes sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Então, antes de adentrarmos na codificação espírita, aqui no contexto ao qual a Elaine trouxe para nós esse questionamento, nós temos alguns elementos a colocar aqui. Primeiro, que é o motivo de escândalo, né? Que é narrado na própria Bíblia de Jerusalém, na codificação espírita, que é aquele motivo de tropeço. Então, aqueles que, por um motivo de liderança, ao qual narra que o evangelista, levarem outros pequeninos ao erro, serão imputados a eles uma maior cobrança em relação ao conhecimento que lhe foi dado e que, negligenciado, levou muitas pessoas ao erro. E, num dado momento, existe uma moral estranha, né, sobre essa questão do arrancar a próprio olho, a própria mão, que nós vamos desenvolver a nossa narrativa. E, por fim, sobre o sal insípido, né, que é aquele tempero em que, não tendo substância suficiente, ele não é presente nos seus seguidores. E Jesus coloca esses três elementos para nós refletirmos. Então, vamos primeiro na codificação espírita, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, onde se encontra essa passagem. Porém, no capítulo 8, Kardec vai desenvolver: bem-aventurados os que têm puro coração. O primeiro tópico que ele desenvolve é a simplicidade e a pureza de coração.
No item 1 e item 2, ele cita duas passagens. Primeiro, uma bem-aventurança dos que têm puro coração verão a Deus. E segundo, deixai vir a minhas criancinhas, ao qual nós destacamos apenas a passagem para que vocês possam ler depois. Mas trouxemos o item 3 em destaque, que explica essas duas passagens. Segue a narrativa de Kardec. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo, orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhe assemelham. Então, Kardec vai desenvolver, nesse capítulo 8º aqui da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, em dois princípios: a pureza do coração em se ver a Deus e deixar vir as criancinhas, do que se assemelham a elas, da pureza e da candura, tendo essa possibilidade de atingir um coração mais puro, né? E Kardec faz ponderações importantes. Prosseguindo aqui, nós vamos agora no terceiro tópico sobre o pecado por pensamentos e adultério. No item 5, Kardec cita a passagem que diz respeito ao adultério, que era um mandamento do decálogo, da lei divina, em que Jesus acentua que bastava olhar a mulher do próximo com desejo, que já estaríamos incorrendo em erro. Trouxemos apenas o item 7, que é o resumo desse tópico, em que Kardec vai assim dizer: em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, Kardec aqui sintetiza. É muito mais prudente analisarmos essa passagem e, como meios de encontrarmos uma maior pureza das nossas intenções, em que nos esforcemos por assim praticar as ações de benevolência para com todos, né? E muito mais vale daquilo que procede do coração por daquilo que entra em nossa boca. É o que iremos analisar a seguir. Então, a verdadeira pureza, ainda nesse capítulo, das mãos não lavadas. Kardec traz no item 8, item 9, duas passagens, em que, no Evangelho de Mateus e de Lucas, ele vai retratar aqui sobre os fariseus irem de encontro a Jesus e, vendo os seus discípulos se alimentando com as mãos sem lavar por uma tradição judaica da época, Jesus dá um ensinamento que o que causa a queda do homem e a sua impureza seria o que sai da sua boca, que provém do seu coração e não daquilo que entra. Ensinamento em que Jesus alude que vale muito mais a intenção do coração do que as legalidades religiosas. Trouxemos aqui apenas o item 10, em que Kardec vai argumentar em parte dele, que os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus, para que se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído e da rígida observância desses regulamentos. Faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer, debaixo da complicação da forma, como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração.
Iludiram-se a si próprios homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honre de lábios, ensinando máximas e ordenanças humanas. Então, tudo aquilo que nós já dissemos, Kardec só corrobora, né? E é apenas uma parte. É interessante que possamos ler todo o capítulo 8º para entender toda a sua amplidão. E vamos agora prosseguir na análise. Agora chegamos no ponto em que é questionado sobre o escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Kardec, no item 11, traz o Evangelho de Mateus em duas passagens, em que a Elaine traz o Evangelho de Marcos e Kardec trabalha o Evangelho de Mateus. A similaridade entre o Evangelho de Marcos citado está em Mateus, capítulo 18, do verso 6 a 11. Citaremos parte do item 12. Sim, assim diz Kardec. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda a reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão, o escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Item 13. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque, imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão, deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e que não haja para estes a obrigação de praticá-lo. Então, como bem observou aqui Kardec, no desenvolvimento da necessidade de se vir o escândalo, por ainda ser um planeta de provas e expiação, em que o mal está se preponderando em relação ao bem, acontece nesse simbolismo a ideia de que o mal ainda ele é mais visto do que o próprio bem. Prossegue ainda no item 14 a explicação de Kardec. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação destes vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Prossegue o item 16. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para que o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho, que fez sofresse seu pai. Passa ele pela pena de talião, mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho que, a seu turno, terá de ser castigado de seus próprios filhos ou de outra maneira. Então aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque o que Kardec coloca não é que a reencarnação ela passa num processo expiativo como um ato punitivo, mas um ato educativo. Se fomos pais irresponsáveis em encarnações anteriores, somos colocados à prova diante do que nós fizemos como meio de educação para a nossa conduta moral. Então, nada que se venha na vida presente é reflexo de uma pena em que nós somos infringidos a pagar por ela, por aquilo que cometemos, mas somos educados a mudar de comportamento. Prossegue ainda o item 17 do mesmo tópico. Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a.
Segue Kardec na narrativa, figura enérgica esta, que seria absurdo se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que, para o homem, mais vale ter cortada uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Fica privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo. Para quem quer que apreenda o sentido alegórico profundo de suas palavras, muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave para que as decifrar o Espiritismo faculta. Então, como apresentamos aqui, essa assertiva de que as imperfeições em casos expiatórios de uma nova existência têm por meio de refrear nossas más inclinações. Então, este é o sentido em que Jesus coloca essa moral estranha. Partindo para a nossa parte final, em que nós iremos trazer aqui a obra O Céu e o Inferno, na sua primeira parte do capítulo 6, sobre a doutrina das penas eternas. O seu item 6 em destaque. Fala Kardec. Se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou de serem lançados na guiena. Ora, que vem a ser guiena? Nada mais, nada menos que um lugar nos arredores de Jerusalém, um monturo onde se despejavam as imundícies da cidade. Dever-se-ia interpretar isso também ao pé da letra. Entretanto, era uma dessas figuras enérgicas de que ele se servia para impressionar as massas, mesmo se dá com o fogo eterno. E se tal não fora o seu pensar, Jesus estaria em contradição, exaltando a clemência e misericórdia de Deus, pois clemência e inexorabilidade são sentimentos antagônicos, que se anulam. Desconhecer-se-ia, pois, o sentido das palavras de Jesus, atribuindo-lhe a sanção do dogma das penas eternas, quando todo o seu ensino proclamou a mansidão do Criador. Então aqui temos que fazer, nesse fechamento, que o fogo eterno, em que nós sabemos que no grego eterno é a palavra aion, ele não é um tempo eterno, mas indeterminado, em que Jesus se utiliza de uma figura de linguagem para que nos coloque uma observância de uma necessidade, de uma imperfeição por estágios expiatórios em que nós estamos refreando nossas más inclinações para que possamos almejar um degrau a mais na escala evolutiva. Então, como bem observamos no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, trouxemos alguns elementos e convidamos a todos a lerem do item 18 até o item 21, em 3 mensagens que Kardec traz da espiritualidade e que vai trazer para nós elementos importantes acerca dessa dúvida da Elaine e que tenho certeza que deve ser a dúvida de muitas outras pessoas. Então, se você gostou desse conteúdo, segue o nosso site, nossas redes sociais, que vocês possam curtir, compartilhar esse conteúdo, que ele possa chegar na Elaine, para que ela possa perceber a nossa resposta e traremos mais outras respostas ante os seus questionamentos, que são muito interessantes, até mesmo porque ela é uma ex-evangélica e perdeu a sua fé diante das suas crenças, e a doutrina espírita ela é apresentada para essas pessoas que têm dúvidas ou nada creem. E se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para as atualizações semanais e compartilhe o máximo que puderem com seus amigos nas redes sociais. Meu até logo, até breve no próximo conteúdo.